Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Café com Ramada. E hoje quem está aqui comigo é meu braço direito, meu braço esquerdo, minha ordem dentro desse caos que é a minha rotina, a minha parceira do dia a dia, a Aline. Como eu falei para vocês, eu quero trazer pessoas que também estão nos bastidores, mas que são importantes para os nossos negócios. Então, a Aline não significa que ela fica só nos bastidores agora, ela vai explicar aqui que ela também vai estar à frente de um novo negócio aí que a gente está criando. Mas, primeiro, quero que a Aline se apresente enquanto eu vou preparar aqui o nosso café, Aline. Quem que é a Aline? Quem é a Aline? Bom, eu conheci o Ramada faz mais ou menos quase 2 anos, né? E antes de conhecer o Ramada, eu trabalhei na indústria por muito tempo, estive só nos bastidores, realmente, só no operacional, né? Só ali na parte de financeiro, que foi a maior experiência da minha vida. E há mais ou menos 2 anos eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Conhecer o Ramada e trabalhar, e tive um contato com uma área muito mais diversificada. Foi uma porta realmente que se abriu, e aí comecei a ter mais contato com inovação, com Tecnologia, com eventos, e o mundo foi se abrindo. Hoje estou aqui com o Ramada na Straz, e como ele disse, estamos saindo dos bastidores agora, eu estou saindo dos bastidores e trazendo essa nova frente, né, que é a Straz School. É isso aí. Que vem com uma visão, né, de desenvolvimento de lideranças, né, de trazer treinamentos para as empresas, para os líderes, para desenvolver cada vez mais e assim gerar um resultado mais efetivo. E quem é a Aline? Então a Aline é um pouquinho de tudo. Eu digo que eu sou um pouquinho de tudo, porque eu já trabalhei em várias áreas, né? Um pouquinho de cada área eu fui formando quem eu sou hoje, né, nessa atuação tanto em bastidores quanto à frente também, né, que vem me desenvolvendo. A Aline não gosta de aparecer muito, ela está sempre ali quietinha, tudo, mas agora ela também está à frente de um podcast, certo, Aline? Certo. Como que chama o podcast? O pessoal acompanhar aí. O Portal Férgora. E fala um pouquinho, o que vocês falam lá? O Portal Férgora eu gosto de dizer que é um portal, realmente, porque é uma construção para levar um conhecimento também para as pessoas, né, para a humanidade, voltado para a área do autoconhecimento, que partiu de mim, porque quando eu fiz essa virada na minha vida, foi quando eu estava em desenvolvimento, né, no autoconhecimento, que foi onde eu descobri muitas coisas sobre mim mesma, inclusive no profissional, que veio do pessoal para o profissional, né? Então, me conhecendo, eu comecei a saber quem realmente era a Aline, o que ela queria fazer, quais eram os meus talentos, as minhas habilidades, muito além daquele currículo que eu tinha. E como isso transformou muito a minha vida, abriu muitas portas, eu sempre quis trazer isso para as pessoas de alguma forma. Então, o Portal Férgora, ele veio para trazer esse contato com o autoconhecimento. Eu sempre falo, né? Às vezes a gente cria alguns veículos, né? Para a gente levar o nosso propósito, né? E hoje o Portal Férgora é esse veículo do seu propósito, né? Sim. E qual que é o propósito desse? De desenvolver pessoas, né? De trazer essa transformação que é você se conhecer e conseguir desenvolver todas as áreas da vida, né? E o primeiro passo para o desenvolvimento pessoal? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Então, acho que a grande lição que quem acompanha o portal, acho que é um grande assunto, né? Um grande assunto que está por trás sempre ali do Férgora que eu vejo é o autoconhecimento, o despertar, a consciência, né? Despertar da consciência, né? O autoconhecimento leva a isso, a despertar e modificando a sua consciência, elevando cada vez mais, e a partir disso você vai tendo contato com quem você realmente é, sem limitações, né? Vai quebrando as limitações que a gente tem na vida pessoal e que reflete totalmente na vida profissional, na construção da nação. É tudo parte do eu mesmo. Tudo inicia e termina no eu, né? Não tem como. E aí a gente conversando, e acho que desde que eu conheci a Aline lá na Venture Hero, né? Que a gente conheceu na Venture Hero, vi na Aline uma qualidade que eu não tenho. Já admito sempre
eu sou mais do criar do que sustentar. Então, se vier falar, cuida disso, eu vou cuidar até um certo ponto. A hora que aquilo ali começar a ficar maçante, rotina, burocrático, eu já canso, né? Então, eu sempre vi ali numa pessoa para complementar meu dia a dia, minhas atividades, agora os meus negócios, né? E trazer a Aline fez total sentido para mim, para me ajudar a ordenar esse caos, porque eu gosto do meu caos, né? Mas eu preciso de alguém para, às vezes, me colocar na linha. E hoje a Aline essa figura. Até a gente conversou esses dias, ela falou, acho que descobriu um pouco do seu talento, né? Que é... Meu talento. Olha, eu me questionava muito, por que algumas coisas, eu sempre onde eu estava, eu acabava parando em determinada atividade. No financeiro, por exemplo? Não, financeiro é um deles, né? E aí eu fui investigar um pouquinho mais, assim, do autoconhecimento, e que isso realmente é um talento meu, né? Essa questão do planejar, do administrar, do cuidar, do organizar e construir também, né? Então, isso, aonde eu estou, normalmente eu estou fazendo isso, né? De alguma forma. Uhum. Então, é um talento que eu descobri em mim e não tem como fugir, né? E aí onde a gente performa melhor, né? A gente... Saber, não adianta a gente querer ser aquilo que a gente tem que, e aí volta ao assunto do autoconhecimento, né? Saber aquilo que nos faz nós fazemos e nos dá prazer, né? E aí é onde a gente vai conseguir performar melhor. Eu sempre falo que tem que ter as pessoas de alguma forma, acho que o Portal Fegra pode ajudar as pessoas a entenderem como buscar esse autoconhecimento. Uma coisa é você querer, outra coisa é você ter aquela aptidão e aquele... Não vou dizer talento, porque às vezes a gente talento algumas coisas a gente consegue desenvolver, né? Mas aquela coisa mais nata que é do seu eu e que também é da sua consciência, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui agora, por exemplo, do desenvolver e do eu, porque também existe em mim um lado criativo, né? Sempre existiu isso também. Com o autoconhecimento eu também... Mas eu achava que não. Por muito tempo eu tive esse bloqueio de pensar, não, mas não tem nada a ver. Porque aí eu tinha aquela visão do externo, né? E não do interno. Do externo no sentido de sempre trabalhei nisso aqui, então minha vida precisa ser isso aqui. Não, daí eu fui descobrindo que não, que tinha os meus próprios talentos, minhas habilidades. Isso começou a acontecer quando eu trabalhava no financeiro, que em uma conversa com um gestor, num feedback, eu já estava no processo e aí eu percebi que eu comecei a falar para ela sobre isso, que eu estava fazendo tal coisa, que eu gostava daquilo ali, e aí eu comecei a perceber, mas por que eu estou falando isso? Então eu tive uma visão externa de mim. Por que eu estou falando isso? Por que eu tenho trazido isso? Você conseguiu te projetar de fora? Eu consegui me projetar de fora e pensar, aqui tem algo que está em mim, então vamos entender. Aí eu comecei a estudar mais, questão também de digital, e comecei a praticar mais isso ali e entender que algumas coisas também estavam em mim. Aí eu comecei a ter mais contato com a área comercial também, e aí comecei a gostar, comecei a me sentir bem, né, mais com pessoas, né? Mais por causa tinha que lidar com pessoas. Com pessoas, poder me envolver na construção de um projeto que a indústria onde eu trabalhava me chamou para participar. Então ali foi também um desbloqueio e um total autoconhecimento do que eu era capaz de fazer. E aí isso é um ponto que combina na nossa atuação, né? Sim. Porque eu só gosto de criar. Aí você gosta de pegar uma criação e transformar aquilo no real, né? Da vida aquilo, né? Sempre com uma essência, né? Participar da criação e tornar aquilo. Então, acho que isso para mim, eu sempre falo para pessoas que vão empreender. Você não precisa saber tudo. Aliás, você não vai saber tudo, você vai errar muito se você quiser saber tudo, mas o mais importante é você encontrar as pessoas que vão te ajudar e te complementar nessa jornada. E sempre, desde que eu conheci a Aline, desde que eu entrevistei a Aline, eu falei, a Aline acho que vai ter um papel importante aqui nessa construção que a gente quer. Porque a gente tem, entre os sócios lá, todo mundo que gostava de criar muito, gostava de estar na rua, mas e aí? Quem vai? Opa, tem aqui, vamos construir, vamos organizar, vamos estruturar. Então, eu já havia muito na Aline esse papel. Porque eu já sei das minhas deficiências, né? Então, acho que sabendo disso, eu já sei o que eu posso fazer para complementar essas minhas deficiências, né?
E isso é muito importante que tu trouxe aqui, porque também é o saber onde você não consegue se desenvolver, né? Saber as tuas limitações. Sim. Exato, porque a gente tem, né? E bastante, né? Todo mundo tem. E entender que pedir ajuda, que trazer alguém, que você constrói algo muito maior, né? Não precisa carregar sozinho, tentar fazer algo, ficar pedalando ali. Você foca onde você sabe que tem Pode ir. as tuas habilidades, né? E vai trazendo pessoas, né? Que também é o que a gente está fazendo aqui na Straza School, é o que eu estou fazendo com o Portal Fergo, é trazer pessoas. Sozinha eu não construiria isso. Exato. A gente nunca... há um exercício que eu falo, né? Um exercício que eu faço sempre quando eu vou tentar construir algo é o que eu preciso, né? O que eu tenho e o que eu preciso buscar. Antes eu ficava muito mas enquanto eu não desenvolver essa capacidade, eu não vou poder fazer isso, né? E hoje, graças a uma rede de contatos, pessoas, parcerias que a gente vai criando, vamos arriscar, vamos tentar fazer. E acho que aí tem um ponto que talvez muitos não conhecem da Aline, né? Acha a Aline assim bem quietinha, mais introvertida, né? Mas ela topa o risco. Ela fala, beleza, entendi, e bora. Não fica pé no freio, né? Porque ela já trabalhou no financeiro, tudo, ela não é. Então isso que combina bastante, porque comigo, por exemplo, trabalhar comigo, uma pessoa pé no freio, ia sofrer. Porque eu toda hora eu vou ficar acelerando e essa pessoa ficar pondo pé no freio. Imagina, né? Um querendo acelerar e outro querendo frear, né? Então, acho que isso é importante de conhecer as suas limitações e as habilidades e os valores das outras pessoas, né? Sim, mas isso também tem muito a ver com a realização, né? Porque eu me realizo construindo algo e fazendo acontecer e vendo o resultado disso. Vou sentar aqui. Eu me sinto realizada quando eu consigo fazer, entendeu? Então eu gosto, sim, de um bom desafio, encontrar formas de fazer e de surpreender. E aí eu me sinto realizada quando eu consigo entregar e ver a reação, e isso tá em tudo, né? Porque tanto aqui, na Strass, quanto na minha vida pessoal, quando eu consigo, de alguma forma, mexer com alguma pessoa, isso também me traz realização. Mexer Então, assim, tirar ela do conforto, assim. Isso, causar alguma coisa nela, alguma transformação nela de alguma forma. Legal. E aí, quando esse episódio for no ar, a gente já vai ter lançado, a gente já lançou ontem, inclusive, a marca Strass School, que vai ficar ali com a gestão da Aline. Quer aproveitar, Aline, e explicar um pouquinho o que a gente... Você já deu uma breve ali no começo, mas vamos falar um pouquinho mais, pessoal, o que é a Strass School e aí entender o porquê que a Aline está à frente disso. A Strass School, ela nasceu tanto de um sonho do Hamada, né, quanto dessa expertise que ele tem também com lideranças e um pouco do que eu tenho com o desenvolvimento de pessoas, esse sonho que eu tenho também, e de um gap, né, que é identificado na Strass Consultoria, né, que trabalha muito com o planejamento, com o estratégico, mas por trás de um planejamento sempre tem pessoas. Sempre tem lideranças, equipes, então não basta só isso, precisa desenvolver. Perfeito. Então, trazendo isso para a prática, né, veio a Strass School, que tem essa missão de desenvolver essas pessoas para, de fato, fazer com que o conjunto aconteça. Exato. Acho que a Aline participou comigo de algumas dessas consultorias e diversas vezes, assim, a gente se deparou com, mas entendi aquela coisa assim, mas e aí? Quando a gente começava a falar de pessoas, de time, como é que a gente tá de time para isso? Aí vinha um veja bem, né? Precisamos desenvolver, aí tem esse gap, tem aquele, como vamos tratar, e de comum que a gente via nesses clientes, e aí corroborando com a criação da Strass School, é que as pessoas começavam, mas e como eu faço? E como eu faço? E quem eu procuro? Me dá uma indicação, né? E eu sempre falo para todo mundo, se eu indicar é porque eu endosso. Então, se eu endosso é porque eu conheci o processo, conheci as pessoas, principalmente as pessoas que estão por trás, porque eu tenho muito daquela coisa, meu endosso
leva junto comigo o meu nome, né? Então, e não vou ser prepotente dizer que eu não achei, é que é difícil encontrar, e difícil no meu dia a dia encontrar as pessoas que posso indicar com clareza para resolver todos os tipos de problema. E algumas das coisas que a gente foi encontrando, a gente viu que no meio do caminho, parceiros, coisas que a gente no dia a dia a gente já fazia e que a gente poderia de uma forma empacotar isso, né? Então, demandas que vieram, por exemplo, a gente fez recentemente um primeiro, né, foi o primeiro teste nosso, né, não sei se quer falar um pouquinho de como foi esse primeiro teste? Sim, nós fizemos um treinamento de IA, né, com um time de produto, certo? Sim, exato. E foi muito legal, assim, porque a gente... Time de produto da Sênior. Da Sênior, eu não sabia se poderia falar, né? Pode. Mas foi, assim, um piloto, né, um teste também para ver como sairia esse treinamento e foi muito legal, porque no final, assim, o pessoal teve uns feedbacks bons, a gente viu o pessoal participando, o pessoal construindo aqui também, né, trazendo a dúvida, e a gente viu também o quanto aquele assunto era importante, né, quanto faltava. Isso, exato. Assim. E acho que aí também tem um diferencial que a gente quer trazer na Stride School, né? Que é a experiência, né? Que é a experiência. Então, sempre com essência, né, como eu falei, com experiência, para não trazer só um treinamento comum, uma sala de aula, né, a gente quer trazer realmente a experiência. Até para trabalhar os sentidos que as pessoas têm. Né, que a gente até estava comentando sobre isso. Eu aprendo visualmente, mas tem pessoas que aprendem lendo, tem pessoas que aprendem fazendo, ouvindo. Então, a gente quer trabalhar isso nas pessoas para que cause realmente um impacto. Não somente vir aqui, ouvir e ir para casa e muitas vezes não entendeu nada. Aí a gente tem também os variados tipos de pessoa, que tem aquele que se envolve mais, tem aquele que ele não entende, mas ele não fala, porque aí são outras coisas. Né? Tem outros bloqueios. Então, como que a gente ativa isso para a pessoa sair daqui com um aprendizado? Eu li um artigo um tempo atrás, assim, todo e qualquer programa de treinamento que a gente entra assim, passado as primeiras 48 horas, a gente perde 50% do conhecimento adquirido, se a gente não botar em prática. Com isso, se você vai num evento de aprendizado, numa aula, e deixa, por exemplo, numa sexta-feira, e vai tentar fazer isso na segunda, então a importância de tentar trazer a prática, porque isso já vai ajudar você a consolidar aquele conhecimento. Até estava estudando um pouquinho sobre isso. Existe um modelo que foi feito lá nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, que chamava 70-20-10. Que é o modelo que a gente aprende 70%, 70% da gente aprende nós mesmos, fazendo nossa atividade core, nosso dia a dia. 20% a gente aprende colaborando com as pessoas. E 10% a gente aprende que a gente chama de ensino formal. A gente lá lê um livro, lê um artigo, assistir uma aula. E aí com a evolução, né, isso, a gente está falando de um estudo lá dos anos 90, né, começo dos anos 90. E aí com a evolução eles disseram que dependendo da pessoa esse percentual pode ser maior ou menor, não precisa necessariamente ser 70-20-10, né? Então eles até mudaram o nome do modelo. Ao invés de ser 70-20-10, o modelo passou a se chamar OSF. Aí do inglês é on job, né? Então você aprende fazendo. O S de social, que você aprende socializando. E o F, que é de verbal, né? Também que você aprende de forma... E de lá para cá, social ganhou outro contexto também, né? Não é só colaborar e eu estar junto contigo, mas o colaborar online, nas redes, então você trocando, assistindo web, né? Participando de lives, assim, também virou um social, né? Mas eu vejo esse lado do aprendizado e eu acho que uma das coisas que a gente discute muito ali na Stride School para criar é o quanto que a gente pode usar essas três vertentes, né? O fazendo ali, o mão na massa, o social colaborando, as pessoas colaborando, e também o conteúdo formal, né? Então, a ideia da Stride School é tentar trabalhar de forma bastante equilibrada esses três pilares, para que as pessoas aqui saiam com o conhecimento e um ingrediente especial para a gente aqui é a experiência. Sem ter uma boa experiência, e a experiência não é só que o conteúdo foi bom, né, Aline? Não, é também o espaço, trazer para um espaço, né, diferente, trazer um aconchego,
trazer para grupos, o café, claro. É toda a experiência do dia mesmo. Para a pessoa sair daqui com aquela... Pensar nos pequenos Pensar nos detalhes. pequenos detalhes, o que vai fazer a diferença para aquele assunto, para aquela empresa, para aquela equipe, né? Personalizado. Eu gosto muito da palavra personalizado, porque não vai ser sempre igual. Então, cada treinamento a gente vai pensar numa forma diferente de trazer essa experiência para aquele grupo de pessoas. Exato. Mesmo porque, que a gente falou, a gente pode fazer um treinamento aberto a um público mesmo, né? E acho que qualquer liderança de qualquer empresa, ou pode ser um específico para uma empresa, né? Sim. A gente já tem mapeado algumas coisas e fazer específico para aquela empresa. E aí a gente senta com os gestores, com o contratante e entende quais são as dores. Muitas vezes a gente fala, eu quero fazer isso, isso, isso. Daí a gente faz uma entrevista, fala, não, tá, beleza. Então, assim, quais são as 3 dores que a gente quer tratar? Eu não parei para pensar. Então, vamos pensar aqui junto. O que vem na tua cabeça quando você fala que eu tenho um problema? Qual é esse problema? E a gente começa a tratar. E quando vai ver a construção que a gente propõe, né? Talvez não é a solução que ela vinha pedindo. Então, a gente sempre tenta tirar o máximo do problema que precisa resolver e construir algo sob demanda, né? Sob demanda. Porque não dá pra... E aí é aquilo que a gente fala. Eu brinco muito sempre, né? Existe uma expressão chamada one size fits all, né? É como se fosse assim, um tamanho que serve para todos, né? É como se fosse, já viu roupa tamanho único? Ela não fica bom para ninguém, né? Sim. Ela vai servir, ela vai cobrir, ela vai tampar alguma coisa, né? Então, mas ela vai, talvez, se for uma blusa de frio, será que ela vai realmente ser a roupa mais quente? Será que ela vai ser a roupa mais confortável? Será que ela vai ser a roupa que vai ter a característica técnica melhor? Não vai, porque não é um tamanho único. Então, quando a gente faz esses treinamentos empacotados, pensa que você está usando uma roupa tamanho único. Em algum lugar ela vai funcionar para ti, em outro lugar não. Então, por isso que o mundo está cada vez mais para personalização e o aprendizado, o ensinamento, que no caso aqui a gente quer proporcionar o ensinamento e o aprendizado, também tem que considerar isso, né? Sim, senão a gente perde o nosso propósito também, né? Que é entregar. E desenvolver as pessoas. Desenvolver as pessoas. Então, por isso, a gente foca muito nisso na experiência. E vou trazer até uma reflexão que eu estava fazendo hoje de manhã sobre quando eu comecei a estudar o digital, por exemplo, né? Fazem uns 3 anos, mais ou menos, eu acho. E eu era um Zé Ninguém na rede social. Eu não fazia nada, zero, nula. E aí eu resolvi criar um novo perfil para começar, porque eu tinha vergonha, né, claro. Então isso é um fator muito vergonha. O que eu vou fazer para ninguém ver o que eu tô fazendo? Vou criar um novo perfil. Os amigos que estão numa rede social não vão eu não quero que venha para essa. Criei, aí comecei a estudar, na época, afiliados, né? Então tentei me arrisquei nesse mundo. Não deu certo. Não era aquilo, porque também ia muito contra o que eu, né, Aline, assim, gosto. E eu tinha muita vergonha, tinha muitos bloqueios, mas eu continuei fazendo. E o que eu ouvi na época? Críticas. Não o que você tá fazendo? Virou blogueirinha. Virou blogueirinha. Isso é padrão, padrão, né? Padrão. Aí eu pensei, ou eu desisto, ou eu continuo estudando. Tô começando, né? Quero entender isso aqui. Se isso chegou pra mim, é porque tem alguma coisa aqui pra mim. Continuei. E aí eu fui buscando cursos, eu ficava ali até tarde estudando, né? Que aí era a minha forma de aprender ali também fazendo. E se não fosse isso, eu não teria desbloqueado isso na minha vida, não seria quem eu sou hoje, né? Eu fui desbloqueando aos poucos, né? Primeiro eu fui fazendo algumas coisas, depois eu fui com os vídeos. Aí nos vídeos também era muito dificultoso, tinha vergonha. Gaguejava, tinha muitos vícios, né, de comunicação, mas fui fazendo. Aí comecei a aprender um pouquinho mais e aí aos poucos eu fui desbloqueando. Então, não é também da noite pro dia, né? Mas precisa ter essa busca constante, né, de desenvolver aquilo que eu estava identificando que era algo que eu precisava desenvolver. Mas tu sempre foi assim de entender, de fazer o porquê? De buscar as respostas, eu sempre fui muito questionadora de tudo. Assim, não fui sempre assim. Mas ali eu já estava no momento de autoconhecimento, de tentar entender algumas coisas, e aí eu ia abraçando o que vinha de
entendimento, assim, de oportunidade para me desenvolver. E aí eu comecei a fazer cursos e comecei a buscar mais. E aí comecei a questionar sempre o porquê das coisas, né? Por que isso aqui tá aqui? Onde eu vou usar isso? Mas não teve nenhum momento assim de que isso, a partir daqui, eu tomei consciência que eu sou assim e comecei a ficar muito mais natural se questionar. Teve algum episódio assim? Teve, sim. Episódios pessoais aí, né, na vida, que me levaram a esse profundo questionamento e aí essa busca do quem eu tô sendo, para que caminho eu tô indo, o que eu tô fazendo na minha vida e será que tô fazendo o que eu gosto? Será que isso aqui tá alinhado ao meu propósito? Propósito para mim sempre foi uma palavra muito forte. Assim. Forte. Desde criança sempre tinha que ter um propósito. Senão eu não conseguia entregar. É porque isso tá na gente, então... Entendeu o porquê, não só o quê. Entender o que eu tô fazendo e por quê e pra quem, né? O que isso vai causar, o que isso vai fazer de diferença. Então, já trabalhei, como eu falei, com financeiro, com coisas que eu não gostava tanto, assim, né? Que eu não sentia o propósito, e aí eu sempre questionando, mas por que eu não gosto disso? Que exatamente onde exatamente tá, Aline? E aí, ali começou já o meu questionamento nessa fase, né? Então, a partir disso, tudo que se apresentava para mim, eu entendia por que isso está se apresentando para mim. Ah, tá. O que isso quer me mostrar, né? Vou aprender, vou buscar. E aí eu comecei a buscar muito mais conhecimento, porque até então eu estava numa... E como é que é, assim, eu só até fazer um parênteses, eu perguntei isso pra você porque pra mim foi isso. Foi a partir de alguns episódios que que eu comecei a me questionar. Eu sempre fui assim mais questionador também, mas aí depois eu comecei a me questionar o porquê que eu sou questionador. Não só questionar o porquê das coisas, eu comecei a me questionar o porquê eu sou assim também. E o que me levou aquilo, quais são as coisas o que me gatilha a fazer algumas coisas. Então, eu imagino que, e aí estudando, né, conforme vai aumentando o nível de consciência, né? Isso é conforme, exatamente. Então, com certeza tem um momento, né? Sim. Não é nato, isso tem um momento, né? Autoconhecimento é o início do despertar, né? Você começa despertar. a despertar, daí, opa, você começa a entender as coisas do lado de fora. O mundo com outros olhos e Olhar você entender... em terceira pessoa, né? Isso, te olhar e olhar o teu papel ali. Às vezes eu sinto que parece que tá num jogo de xadrez, né? Eu tô aqui, né? E onde que eu tô aqui nesse... O que eu estou fazendo aqui? Qual é o próximo passo, né? Então, se o meu propósito tá lá na frente, eu tenho um caminho a trilhar para chegar lá. Quando a gente se alinha, a gente vai abrindo, né? Vai expandindo. E comigo foi bem isso. A pergunta foi feita em terceira pessoa para mim. Ao invés de falar, como você faz isso, a pessoa falou assim, tá, como é que a gente tem mais ramadinhas na empresa? Aí eu falei assim, putz, eu vou tentar olhar sobre a visão de fora, né? Quem que é ramada? Porque até então eu sabia que eu olhava a ramada, era só eu, né? E aí eu falei, tá, então como é que é a tua visão de ramada? E foi daí que eu comecei Mas tinha uma questão do momento, mas também foi muito importante essa provocação. Sim. Eu acho que a provocação veio... Pode ter sido que tenha vindo outras provocações e eu não estava tão preparado ou aberto para ser provocado, né? E aquilo pode ter passado. Mas nesse momento, quando veio essa pergunta, assim, para mim foi... abriu, assim, um ponto de interrogação enorme e diversas coisas para se trabalhar. E aí foi aí que eu comecei a trabalhar muito o autoconhecimento e entender por que eu fazia algumas coisas e por que eu não fazia outras. E aí o quanto isso foi importante para eu poder começar a empreender, o quanto que é importante para buscar novas iniciativas, buscar os parceiros para essa jornada. E eu sempre entendi e aí quando você falou que era um sonho meu ter a Stratas School, eu sabia que da mesma forma que eu pude buscar isso e ter estímulos, ter pessoas, eu poderia talvez tentar de alguma forma com algum negócio também provocar isso, né? Sim. Provocar, no final, é tudo sobre desenvolvimento de pessoas, mas a gente entende que pode dar de alguma forma alguns conhecimentos técnicos, comportamentais, que no final reflete para desenvolvimento de pessoas, né?
Sim, que é a provocação que eu fiz ano passado contigo também, né? Em uma conversa, e eu tava no momento, assim, tentando entender por quê. Porque tem a Aline, que buscava autoconhecimento, falava muito disso, e tinha a Aline, mais mundo, né, strass, mais corporativo, e aí eu pensava, por que eu tô separando as duas coisas, né? Se eu sou uma pessoa só. E aí eu não trouxe um dia uma conversa, eu tive um despertar grande ali, de dizer, você não precisa separar, você é uma pessoa só. Porque ainda existe, né, esse desenvolvimento pessoal, ele agora que ele tá vindo um pouco mais à tona, mas ele ainda existe esse bloqueio de pensar que quando você fala disso, isso é separado de quem você é no profissional, mas não é. Existem duas pessoas, né? Uma pessoa pessoal em casa e outra no trabalho. Né? Isso. Então, quando eu entendi isso, eu falei, não preciso mais. A partir de hoje, eu sou uma pessoa só. Só que são bloqueios, né, na mente que a gente vai quebrando. A gente sempre foi acostumado àquilo, né? A gente foi educado assim, né? Isso, a separar. Mas entendendo quem eu sou, quando eu me conheço, eu consigo me colocar no papel onde eu vou contribuir mais, né? Então, é sobre isso, sabe? Você entender aonde pode estar. Vou fazer isso aqui e tá tudo bem. Você começa a entender um pouco mais, né? Então, foi isso que eu entendi, né? Que o mundo precisa de pessoas em todos os lugares. E essas pessoas são pessoas. Quando elas estão bem e estão alinhadas, estão em equilíbrio, elas contribuem mais. E eu sempre falo, né? Existe forma de você trabalhar o seu propósito e ainda ganhar dinheiro. Sim. Né? Não tem essa de que, não, mas você está trabalhando o teu propósito não tem que ser ganhar dinheiro. Não, mas tu precisa trabalhar e às vezes para executar o seu propósito, você vai precisar de dinheiro. Então, quando você consegue alinhar o trabalho no propósito com uma atividade remunerada, que sim, a gente não vai ter tudo de graça, a gente não vai conseguir prover tudo de graça, né? O que importa é a gente estar trabalhando naquilo que realmente, não pelo dinheiro. O dinheiro vem para ajudar, o dinheiro é um meio para o fim, que é o propósito. Mas o dinheiro é importante, então como é que a gente pode trabalhar isso? E aí foi vindo essas reflexões, como é que a gente pode construir isso, né? E ao mesmo tempo ajudar as pessoas. E aí conseguiu alinhar o propósito da Strass School com o propósito da Aline, né? Que no final da linha é o desenvolvimento pessoal, né? E aí deu match na vontade que a Aline tinha, algo mais a cara dela, né? Porque não é só, não existe a Aline profissional na consultoria, não existe a Aline no Portal Fégora, né? Existe a Aline. Eu sou uma só. E onde eu tô, eu vou contribuir com o que eu sou, né? Isso é uma coisa que eu não lembro quando, mas eu fui muito cobrado, assim, sabe? Na época que eu fui casado, era cobrado, tipo, tá, não, mas agora chegou aqui em casa, amor, deixa o celular, esquece. E aí, às vezes, quando eu ia pegar o celular, eu me sentia fazendo algo errado, sabe? Culpado, né? Tinha que fazer escondido, porque eu sabia Mas isso me deixava mal. Até o ponto que eu descobri depois, né? Passado, aí já não estava nem mais no casamento na época, né? O quanto eu me cobrava. Eu falava, meu casamento não me deu certo por causa disso. Porque eu não conseguia separar o lado pessoal do profissional. Sério, eu me cobrava, eu falhei nisso, né? E aí, como é que eu posso fazer diferente depois, né? E aí eu fui entender que não necessariamente não era... Aí eu falo isso, algumas pessoas foram importantes na minha vida, né? Uma foi quem fez a pergunta, como é que eu faço a armadilha, que é o Humberto, né? Que o Humberto foi o ex-dono da HBCIS, foi meu líder. E a Jana Manfredini, que foi minha coach. E ali ela, com muita espiritualidade e muita provocação, acho que essa é a marca dela, e eu funciono muito sobre a provocação, ela me provocou, ela fazia pergunta, mas por quê? E aí? Vai fazer, não vai fazer? Mas por que você faz isso? Começou a me provocar, e ela conseguiu tirar o máximo de mim, porque ela entendeu como eu funciono. E ela falou, tá, mas assim, não existe dois Ramada. Existe o Ramada. Agora, então assim, então tá bom. Então tem dois Ramada. Então, ó, a partir de agora,
ninguém vai falar contigo no horário de trabalho de coisas pessoais. Eu falei, não tem como. E você não vai falar de trabalho à noite, tá bom? Aí foi que eu falei, realmente, né? Não tem como você separar isso. Ainda mais que agora com as tecnologias, né? E aí foi que isso pra mim tirou um peso nas costas. Né? De eu poder falar assim, não, entendi, agora eu tô livre, sou eu, né? Sou eu, o que eu sou? Então, como é que eu ajo? Mas eu sempre tentei entender o porquê que eu não me cobrava tanto. E até fazer esse exercício e descobrir que não, o Ramada é o Ramada e vambora. Mas é isso mesmo. Eu também tive um questionamento, antes tu perguntou, mas eu tive uma provocação de uma pessoa, sim, que viu que eu estava num momento, assim, um pouco... E aí, a partir dessa provocação, porque minha personalidade também é assim, de ser provocada, eu falei, não, tem algo errado mesmo, então eu vou buscar entender quem eu tô sendo. E aí a gente sempre tem um antes e um depois, né? Porque a gente tem as fases da vida ali, então... Quem eu era quando eu era lá atrás, adolescente, quando eu comecei a fazer uma faculdade, quando eu comecei a trabalhar, quem eu era, quais eram os meus sonhos. E lá eu já tinha esse espírito, só que depois ele acabou se perdendo, que acontece com muitas pessoas, né? Se perder um pouco, pela vida adulta. Né? Acho que também a gente não pode considerar que é só consciência, né? Às vezes a gente é envolvido pelo contexto, né? Isso, que é o externo. Que é o externo, né? Mas o importante é buscar entender isso e quem você está sendo, né? Será que eu estou sendo quem eu sou, né? E não é uma virada de chave, assim, a partir de agora eu só penso assim, é um processo, né? Então você vai dar as escorregadas, você vai deixar, tu vai entender como você vê, se percebe, né? E falando um pouco, voltando isso para o mundo profissional mesmo, né? Quando eu comecei a entender quem eu era e o que eu gostava, onde eu conseguia contribuir mais, um pouco da minha personalidade, eu tive que começar a fazer algumas escolhas, né? E uma delas foi, tá bom, eu quero evoluir, eu era analista de crédito, né? Entendi. Eu estou aqui, mas eu quero evoluir. O que eu preciso fazer para evoluir? E uma das consciências foi, preciso demandar, não posso segurar para mim, porque o que a gente faz muitas vezes, né? Retém. Eu faço isso aqui, eu era muito assim, eu tinha muito isso. Até pelo meu perfil de fazer, eu era muito assim. Então eu entendi que para eu sair daquilo ali, né, evoluir, eu precisava demandar. E foi uma consciência assim, tá bom, amanhã eu começo. Sim. Comecei. E aí partiu de mim. Vamos ensinar essa pessoa aqui, talvez ela possa ajudar. Assim, discretamente eu fui soltando algumas coisas. E quando eu comecei a fazer isso, eu fui abrindo o meu campo, né, que eu falo, pra ir para uma nova fase. Que aí foi onde se abriu a porta, né? Veio a oportunidade. Por quê? Porque a gente retém, a gente precisa demandar, né? A gente precisa treinar alguém sempre, se a gente quer evoluir. Então, e assim, agora que você já está num processo mais evoluído, vamos dizer assim, né? O que tu pode dizer para as pessoas assim, de como ter esse, não é ter esse estalo, porque não é assim ter estalo, mas como que você provocaria a pessoa assim a refletir sobre isso? Faz uma lista de alguma coisa, pega um momento de silêncio, começa a silenciar, ficar um pouco sozinho com você, só com você. Que é difícil. Que é muito difícil, mas é muito importante, pode ser 5 minutos, 10 minutos por dia. Silencia, começa a fazer esses autoquestionamentos. Eu anotei na época no papel quem eu estava sendo, quem é a Aline, quem era a Aline no passado, qual eram os meus sonhos, onde eu estou hoje. O que eu sonhava lá atrás. E começar a fazer essa reflexão e começar a mudar um pouco da mente, o mindset, né? Mudar a mente. Em que meio eu estava, eu observava tudo. Então, quem eu sou e aonde eu estou. Quem está comigo ao meu redor? São pessoas que estão contribuindo para a minha evolução ou são pessoas que estão, de certa forma, não estão contribuindo? E aí eu comecei a fazer essa auto-observação, mudar a minha mente, mudar a minha forma de pensar, aceitar com que pessoas me falassem algumas coisas, porque eu também às vezes não aceito.
Então, Ainda assim, mais falar quando o que não quer ouvir, né? aceitar ajuda, né? Começar a trazer isso mais para fora, assim, aceitar ajuda, aceitar que a gente precisa melhorar em algumas coisas. Uhum. E aí não é uma virada de chave, mas quando você começa a mudar a mente e mudar essa forma de ver, as coisas vão evoluindo. Porque você começa a ter uma visão maior. Mas aí é a coisa da introspecção, né? A Introspecção. pessoa tem que entender que é ela. Isso. Ela tem que puxar isso, ela tem que se forçar, se questionar, olhar mais para dentro, né? Isso. E isso só vai ser possível fazendo um momento de introspecção. Porque senão os ruídos externos vão influenciar, né? Você não vai conseguir. Então, tirar um momento. E aí começa a virar um hábito. Essa autorreflexão. E aí, a partir disso, você começa a se conectar com outras coisas, né? Não tem como dizer que um caminho mas o início é olhar para dentro. Depois as coisas vão... Sim. Sabe quando eu conseguia fazer esses momentos? Quando? Dirigindo. Quando eu estava na estrada. Sabe? Na estrada, você está na estrada, você já tem uma mecânica na estrada. Teu cérebro já está acostumado, então eu pegava muita estrada, né? Mas você estava correndo risco de um acidente. Não, gente, eu estava consciente dirigindo, mas ao mesmo tempo que eu estava dirigindo, o meu lado estava muito concentrado na direção, que a minha reflexão não atrapalhava, era muito louco isso. Então, assim, as minhas maiores viagens foram as que tiveram a maior reflexão, porque eu estava ali só eu, né, dirigindo, e entrava num estado de direção que eu nunca passei, tipo, tomei um susto porque eu estava pensando, não. Era muito engraçado, não sei, eu entrava num estado... É quase um estado meditativo. Era muito louco. E eu falava, nossa, e era automático, assim, eu pegar a estrada, eu falava, vou colocar uma música, mas eu nem estava mais escutando música. Eu já estava ali pensando e vendo como é. Coincidentemente foi na mesma época, fazendo muitas viagens, muitas coisas assim, e comecei a descobrir, então, hoje eu sei que existem algumas coisas que quando eu começo a fazer isso, eu começo a dirigir e às vezes eu entro, mas não sei se porque eu estou ali num ambiente já mais automático, você fica menos alerta, né? O sistema de alerta já sabe o que tem que fazer, né? Me desconectava mais e conseguia fazer essas reflexões, né? Por que eu fiz, o que eu fiz, que eu posso melhorar, onde isso vai dar, por que eu estou fazendo isso, por que eu não estou fazendo aquilo, o que eu deveria fazer melhor. Sempre chamando, tentando, e acho que isso é uma característica que eu tenho e que eu acho que vale a pena as pessoas tentarem descobrir como você se autorresponsabilizar, né? Porque se você fala do autoconhecimento, é uma autorresponsabilização. Escolhas, sim. Escolhas de caminho, escolhas de entender que aonde a gente está é porque a gente fez uma escolha, tudo são escolhas, e que aonde a gente vai chegar são escolhas. Então, e se não chegar também, não tem problema, foi uma escolha. Foi uma escolha, isso. E se não chegar, ok, e aí? O que a gente pode fazer diferente? Isso. E o que a gente vai fazer de novo para chegar lá onde a gente não conseguiu chegar, né? Isso. É a autorresponsabilização. A autorresponsabilidade e responsabilização, né? Porque se frustrar, a responsabilidade é sua de fazer de novo. E não adianta culpar ninguém. Mas não deu certo porque fulano me ajudou. Não deu certo porque não sei o quê, Beltrano não sei das quantas, né? Sempre tem um mas na vida, né? Um mas e um e se, né? E se, aí é o pior, né? Aí é não tomar decisão, né? E ficando o libriano que sou, né? E às vezes eu fico, e se? Eu com esse meu processo todo de autoconhecimento, eu pude perceber que em que momento que eu travo, eu tenho que tomar uma decisão aqui. E confie na intuição. Tá dizendo que aqui essa decisão tá firme e forte, beleza. Não tá firme e forte, então é não. Se eu não tô com convicção, é não. Cara, eu tô fazendo alguma coisa e alguma coisa tá me dizendo que aquilo não tá certo, então vai parar ali. Não avança. Intuição, né? É a intuição ou consciência, né? A gente chama isso de intuição, mas eu já sei que... hoje, assim, é fácil eu refletir e ver como eu tomei algumas decisões. E na época eu falava assim, nossa, sabe aquelas coisas assim, tipo, graças a Deus eu não tomei. Graças a Deus, não sei o quê. Um anjo me passou aqui e fez eu tomar decisão. Eu não penso por essa. Graças a Deus eu estou evoluindo minha consciência
para que eu possa tomar as decisões certas. Eu não estou dedicando as minhas decisões a nenhuma outra força, não. Eu, como oriental que sou, eu acredito muito no poder da nossa mente, Sim. do nosso auto. Quando a gente precisa de uma decisão do outro para algo que a gente precisa fazer na nossa vida, aí já é uma falta de consciência, né? Já está lá embaixo na tabela que a gente utiliza, né? Você me falou dessa tabelinha. Que é onde você está vibrando, que você não está na coragem. A partir do momento da coragem, você começa a ter coragem para olhar e coragem para começar a subir nessa tabela de consciência. E aí você depende do outro para tomar decisões para você, porque você não está preparado ainda. Então, por isso é importante o momento de silêncio, de entender, né? E isso eu acho que a gente tendo esse conhecimento, vamos dizer, a gente consegue também trabalhar nas pessoas pílulas de provocação, né, para trazer essa reflexão, né? E acho que é aí onde a gente pode contribuir mais com o que a gente está conversando aqui dentro da Estrada School, trazer essa provocação. Isso é uma coisa que já por natureza a gente tem, né? De o que a gente pode provocar de sensação, provocar de ambiente, né? Tirar a pessoa do automático, fazê-la mudar um pouco a direção da mentalidade dela. Pode não parecer, né? Mas só o fato de mudar o ambiente, o cheiro, a luz, você já põe a pessoa em outro estado de consciência, né? Que já muda bastante. Você coloca a pessoa, ela relaxa, né? Ela solta um pouco daquele controle da mente e ela se entrega mais àquele momento ali. Por isso que a gente quer trazer experiência. Para que a faz todo sentido usar isso, né? Chega aqui, ou né, onde a gente for fazer os treinamentos e consiga entrar no momento. Ela entrar lá com a cabeça diferente. Com a cabeça diferente, isso. E aí mexendo com, né, provocando sempre ali os sentidos. A gente consegue fazer isso. Acho que o desafio é grande, mas quem me conhece sabe que eu sou movido a desafio. E quando a Aline disse, não, vamos fazer, eu ajudo, eu topo, eu falei, olha, eu não tô tão louco assim, né? Porque a Aline é uma mais sensata do que eu nessa hora. Mas a gente vai com tudo pra cima, né? Vamos ver onde... Grandes realizações vêm com grandes desafios, não é? Então... O propósito é bom, temos pessoas capacitadas, temos parceiros. Cada dia que passa, parece engraçado, né? Quanto mais a gente fala disso, né? Mais coisas se aproximam de nós disso, né? Isso. É muito louco isso. Manifestando. A gente começou a falar e começam a vir coisas e vem demanda, vem pessoas falando que também querem fazer alguma coisa e entenderam a dinâmica aqui do nosso espaço, o que o espaço pode proporcionar. Então tá vindo assim, então deve vir aí bastante coisa pela Estrada Schools aí. Então, Estrada School, não é School, não tem um Instagram próprio, né? O Instagram é dentro do Instagram da Strass.co, Strass com 2A, né? Mas a gente tem uma marca lá, vai ter os posts separadinhos, a gente tem uma página da School, fala um pouquinho, e com o passar do tempo a gente vai alimentando e o que esperar da Estrada School, Aline? Esperar impacto, né? Esperar experiência e acompanhar a gente nas redes sociais, porque a gente já está trazendo, né, em breve. Não vamos dar spoiler. Vai vir coisa. Vai vir coisa. Acompanha vai vir lá. Coisa, então, o sonho é grande. É isso que a gente quer trazer, né? E aos pouquinhos a gente vai soltando lá quais serão os treinamentos, né? A ideia não é... Sei lá, a gente sempre sonha grande, né? A gente quer chegar longe, mas a gente vai começar, como todo mundo, sonha grande, começa pequeno, né? Fazendo pequenos treinamentos, com públicos menores, com temas mais específicos, mas a gente vai evoluindo com uma carreira, com umas trilhas, né? Se você que está assistindo aí é da região de Blumenau e pensa tem algum assunto que você entende que domina e que faça sentido, principalmente nesse primeiro momento, ele vai para lideranças, né? E que a gente possa de alguma forma conversar e dar match com o nosso propósito e com o nosso jeito de trabalhar, com o nosso jeito de atuar, né? Levando sempre a experiência em primeiro lugar, né?
deixa aí no comentário, procura a gente, manda uma lá no direct. Procura a Aline no Instagram. A Aline mudou o Instagram dela agora, até eu às vezes fico meio difícil lá achar a Aline Cristine com N mudo. É que o meu nome é Aline Cristina, tá? Aline Cristin. Cristine com 2 N's no final. A numerologia. E acho que até para a gente encaminhar para o final. Aline, se você pudesse dar uma dica assim sobre como, ou dizer o quão importante, relevante é esse autoconhecimento para as pessoas. Ele move toda a sua vida. Acho que assim, importância, não tem nem como mensurar. Eu sempre falo que não tem como pegar na mão, né? Isso não é... Tem coisa que não dá para explicar, você tem que viver. E aí quando você entra nesse processo, você começa a viver, a sentir. E aí você começa a entender o quão grande isso é, quanta diferença isso faz em toda a sua vida, né? Para você e para sua família, para você e para sua empresa. Então não é algo que eu posso dizer assim que para todos não os tem um relacionamentos, limite, né? Também depende de nós, depende do que a gente busca, mas é transformador. Vamos falar, é transformador. Eu era uma pessoa antes e sou uma pessoa depois. Tem alguma literatura aí que você consegue indicar para as pessoas darem o primeiro passo, entender mais sobre o assunto? Eu gosto muito de podcasts, até esqueci de falar antes, mas sugiro, né, que nesses momentos de silêncio você começa a ter alguns questionamentos, sempre busca conhecimento. Isso é muito importante, buscar o conhecimento. Que aí você começa a entender o que está acontecendo com você, porque o questionamento, né, e aí começa a desenvolver mais. Então, assim, tem muitos livros, né? Tem como indicar só um, mas eu sempre fui muito mais de ver vídeos, de buscar esse assunto, conhecimento Tem uma bem referência, aprofundado. então, para as pessoas buscarem? Tenho muitas aqui. O Portal Ferger é uma delas, por exemplo. É uma delas, porque sou eu e mais 2 pessoas que são terapeutas, né, que já estão há anos. E eu gosto muito de dizer que é a experiência, né? Então, a gente traz, a gente fala testemunho, mas é a experiência. Né? Não adianta só estudar sobre autoconhecimento e falar sobre algo que eu não vivi. Então, é isso que a gente traz, o que a gente viveu, o que a gente pode falar sobre. E experiência aí no sentido de não do que sentiu, né? Porque tem hoje muita palavra, muito se usa a experiência que a pessoa sente ali na hora, né? Que ela experimenta ali na hora, dos sentimentos que estão envolvidos. Aqui, no caso, a experiência é a vivência, né? A vivência. O que conseguimos mudar na vida através disso. E como. A gente traz muito isso. Mas tem muitos livros, tem muitos vídeos. Hoje, né, o assunto está vindo mais à tona, então busquem alguém que já tem anos de experiência e que preferencialmente tenha uma vivência, tenha vivido alguma experiência na vida. Porque se ela viveu e transformou, ela teve um processo bem profundo, né? Então, isso é bem importante. Assim, acho que aí é um ponto bem legal, né? E acho que com a internet isso é mais fácil, né? Você achar essas pessoas e buscar a jornada dela, que somente se você achar na internet, você vai provavelmente encontrar essa jornada, essa construção que ela trilhou em relatos ali e documentar, né? E aí você poder não ir no escuro, né? Talvez ir um pouco guiado, não sei se é a palavra certa, mas talvez com algum entendimento, alguma orientação para não também... Porque daqui a pouco você pode estar abrindo uma caixa de Pandora, né? Muita informação também não é bom, né? Então tem muita informação, então sempre busquem validar quem vocês estão assistindo ali, se essa pessoa tem alguma história, qual é o estudo que ela tem, né? Porque vai conectar. A gente fala muito de conectar, né? Quando você se conecta com alguém, porque tem uma experiência parecida, então ali você vai conseguir tirar um maior proveito. Tanto pro bem quanto pro mal. Tanto pro bem quanto pro mal, sim. Por isso que tem que escolher bem. Mas sempre entender quem é a pessoa, né? Porque informação tem muita também, então buscar essas referências sempre. Então,
Aproveita aí, faz teu jabá. Então, como é que ela encontra lá a Aline, o Portal Fégora? Faz um jabazinho aí. Aline é Aline Cristin, com 2 N's. E um underline. E um underline. Não, isso. E o meu nome, Aline Cristin, também. Tem uns acentos a mais lá. Né? Numerologia, gente. E o Portal Férgora, com 2 T's. O Portal Férgora tem no YouTube, tem no Instagram, tem no TikTok também. Também vão encontrar no meu perfil. E estamos lá na rede social, disponíveis para passar conhecimento. Temos um evento também chegando aí. Sim. Também tá lá para quem é de Blumenau, né? Porque é presencial. A gente vai deixar aqui na descrição. Depois a Aline lembra eu de colocar, Aline, na descrição lá tua rede social. Que às vezes eu faço na correria ali. Mas sou eu mesmo que produzo tudo aqui, tá? Eu só não edito porque dá trabalho. Então eu tenho a ajuda do Gustavo para ajudar a editar, mas publicar, fazer as capas, a gente dá um jeito tudo aqui, né? Ele tá correndo atrás. Dá um jeito. Então, me lembre de colocar aqui nos créditos ali o Portal Fégora. E para quem tá nos assistindo aí, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, trazer sugestões. A gente falou aqui da Strass School, trazer sugestão de cursos. Se tiver dúvida, pode deixar as perguntinhas ali, a gente vai responder. Também se quiser conectar lá com o Portal Fégora, enfim. Use e abuse dos comentários. E para quem quiser me seguir lá no Instagram, é @Sidney Ramada, Sidney com D mudo Y, e o Ramada é com H, assim como o café com Ramada aqui, né? Então, obrigado a vocês por acompanhar mais um episódio, e obrigado, Aline, e a Aline vai voltar aqui conforme a gente vai falando, vai evoluindo algumas coisas na Strass School, ela vem aqui para a gente contar algumas novidades também. Já que eu disse que esse canal é justamente para isso, para a gente falar, trazer convidados, falar de novidades, bater um papo e trazer as novidades aqui com Café com Ramada. Valeu, gente. Abração. Tchau, tchau.